J.A. A matemática cerebral universal. A mente humana. Escrito por Xamã. Produção independente. Apresentação. Ao deslumbrar a beleza da vida, o mundo se torna visível, ao olho nu. A compreensão ao ver que tudo já está cocriado, e ao mesmo tempo não, devemos saber o que somos então. A profunda análise ao seu eu interno, faz encontrar o seu próprio elo escondido ou perdido na sua linhagem. Ao compreender que tudo é real e ilusório, o tempo se torna algo que desejamos observar, a própria beleza interna do seu eu mental. A maior divisão do que há no universo é a mente humana, por se tratar da espécie humana terrena, universal. O encontro do seu próprio elo terreno e ancestral dinâmico é através do elo do infinito cocriado e realizado ao elo interno do ser humano, é a maior faceta do destino. O alto eu, construindo com seus alicerces da sua própria vida, a continuação do que é belo e divino na Terra, a sua própria origem do seu eu interno. A compreensão é somente daquele que deseja alcançar a sua própria libertação do seu eu terreno. É através do seu eu astral dinâmico cósmico, que habita dentro do seu eu remanescente da Terra externa do universo quântico paralelo, ao lado do plano terreno. Sua própria conclusão é você mesmo para você mesmo, em ordens universais dinâmicas, a você. É o ponto certo do seu eu visualizar a beleza do mundo terreno. Prefácio. A plenitude de um ser inorgânico é o inverso do que é real. O universo é uma coisa, a Terra é outra, e fomos gerados por um Deus gerador de tudo. Ponto errado. Somos gerados pela mesma membrana. Somos guiados pelo próprio eu. Somos formados de matéria-prima orgânica. Somos terras, água, corpo e mente, assim parte desse sistema planetário. Somos sim, guiado por algo que não conhecemos, a nós mesmos. Conheça a ti mesmo e morra com a verdade estampada na cara. À busca da vida você encontra a morte. Capítulo 01. O ser terreno. Artifício humano com virtude à base santa do Espírito Santo, andam em busca os dois. A capacidade da cognição verbal é 100% humana, corpo e mente apenas, a divisão eterna humana, em uma formação emergencial de energia, contida estável no cérebro humano, age na diminuição da massa encefálica do ser em questão. A regeneração com a base do espírito humano faz com que venha alinhar a matéria-prima orgânica, para gerar a vida externa do planeta Terra. A capacidade do ser em questão, trata-se do nível celular da matéria inanimada, gerando combustão ao nível atômico da energia central humana. O átomo é composto por prótons, elétrons, nêutrons, gerando assim a perfeita harmonia com o ser. A combustão gerada através do atrito entre elas, forçam ao extremo o átomo, gerando a absorção humana da energia constante, universal terrena. A divergência da matéria inanimada, do ser alienígena, o ser humano real, e o ser apenas terreno, é inalterado através da membrana plasmática universal. A mente humana é adotada com o todo universal, gerado pela combustão do átomo, em sua glândula pineal, o chamado terceiro olho. A unificação entre a membrana plasmática e a glândula pineal geram as densidades na coluna vertebral, alinhando-se ao elo superior terrestre. A interligação do seu eu maior gera a energia inanimada terrestre, a combustão gerada pelo átomo se transforma em 6 esferas cocriando a vida. Existem muitos nomes dados ao espiral da vida humana. A célula humana é gerada em forma de espiral contínua, ao universo. A onda encantada sempre constante, seguindo a sequência numérica em múltiplos de 2, gerando o círculo da vida, a espiral do real. As energias vibram em torno do seu próprio eixo, sempre inferior e superior gerando a vida. O eixo central da vida humana é gerado apenas em um só elo, o elo inferior, que exerce energia constante para si próprio. Pois, a capacidade mental e intelectual do humano já é cocriada desde o nascimento até sua morte, gerando um fluxo perfeito de estase corporal e mental, ocasionando energia inferior fraca.
elevando ao extremo da virtude humana terrena. O desalinhamento cocriado é a virtude terrena do que já se viu passar em sua mente humana. O contínuo das energias é gerado através do velho eu, para gerar o novo elo universal. O novo elo é constituído pela membrana plasmática, a glândula pineal. O eixo central sempre será o ponto de partida aos elos inferiores e superiores, gerando assim combustão atômica dos polos positivo e negativo do ser humano. Os polos atuam na engrenagem universal, agindo no meio do átomo a energia constante fazendo gerar o nêutron, o ponto universal dinâmico. O ponto de partida é o universal dinâmico, a membrana plasmática sendo interligada e ativada a glândula pineal. O eixo é determinante para que o elo inferior e superior atuem contínuo em harmonia ao seu eu. O contexto da sabedoria humana é pequena demais para entender o que é definitivamente o elo superior. Afirmo, sendo somente com ativação da glândula pineal que é gerada a energia constante alta superior. O eixo central é a partida de tudo para ver e entender, o elo universal. A capacidade humana é pequena para tal poder? Afirmo que não, pois o eixo que gera a combustão dá partida para gerar a energia universal humana, a membrana plasmática universal, a mente humana. O cérebro é adaptado com níveis de energia subatômicas, que os humanos ainda desconhecem pois, o fluxo contínuo de energia humano é gerado para si mesmo, e não ao universo. A Terra gera energia constante neutra, o eixo central da Terra é positivo e o universo negativo, fazendo gerar força constante para dentro de si, e não ao externo. O universo devora e destrói para construir o novo, é assim a formação do ser vivente, vivendo em etapas por se tratar que a Terra gera energia linear constante, ao seu próprio eixo, formando assim energias para si própria. Essas formações de energia constante são formadas manhã, tarde e noite, o sol, a lua, a chuva, o calor e o frio, gerando o ecossistema planetário terrestre humano, transfigurado em matéria física sólida na membrana plasmática em ondas de energia linear. As camadas de energias universais quânticas, sendo elas semanas, meses, anos, outono, verão, primavera e inverno, atuam no nível emergencial universal humana, em prol da atividade cerebral. Os planetas atuam em ângulos alinhados ao fluxo contínuo humano, gerando massa quântica ao seu universo paralelo da matéria-prima orgânica. As condições geradas afetam o clima terrestre, de tal forma que o satélite humano venha gerar níveis contínuos ao extremo da Terra, gerando assim níveis universais elevados ao alto e universal terráqueo. A matéria-prima gera conflito ao tempo contínuo universal, por se tratar que o clima é linear por conter uma densa camada de energia estática humana, atuando nas ondas cerebrais em formas de sensações corporais, como frio, calor, dor, mal-estar e entre outras formas de energia do elo inferior, que os seres humanos desconhecem. O ser humano é gerado pelo tempo, meio e fim. O universo é contínuo e paralelo ao terrestre, por se tratar que o universo não existe retorno de energia cocriada. A Terra se torna linear por ser energia contínua retrógrada. O dia e a noite, sempre voltando ao iniciar do tempo terreno, as energias que emanam a matéria-prima inanimada, são geradas contínuas e formam com a conjunção planetária terrestre, a mesma condição emergencial de energia já cocriada, elevando novamente a mesma energia para si, e não ao universo contínuo. Portanto, cada eixo que constituir energia superior ao inferior sofrem explosões cósmicas quânticas vibracional, em outras densidades de energia estabilizada pela membrana plasmática, o cérebro humano. Os níveis de energia dos seres humanos varia conforme a cocriação mental. Os maiores exemplos são os atos, as maneiras, as convivências, e os conhecimentos adquiridos ao longo da vida, o certo e o errado, as falhas, as vitórias, tudo é vitória humano, tudo cocriado na membrana plasmática terrena. A cocriação da mente humana é gerada através do alto nascer até sua mortandade, a sua morte.
A condução da energia gerada atua ao epicentro humano, agregando a energia espontânea na massa cerebral humana, em forma do tempo presente, passado e futuro, gerando energia de cocriação mental, ao longo da vida terrena. Essas energias constantes geram as camadas do tempo linear humano-terreno, tudo volta para si. O grande ato universal é gerar força constante das energias para atingir o elo final. A luta pela maior riqueza da vida é a fé humana. Fé em si mesmo para atingir a realidade do ser vivente e real universal terreno, a mente humana se conecta. O alinhamento dos eixos principais do humano é gerado pelas mãos, por conter energia estática universal, concedida pela membrana plasmática, através dos níveis de energia constante dos chakras alinhados ao elo final. Os seres universais que já são manipuladores de energia através do corpo e as mãos, fornecem apoio estrutural para direcionar a energia magnética humana. As mãos fornecem apoio em ondas constantes evoluída ao marco zero da Terra, ao nada, universal dinâmico. O nível do ser humano que possui a capacidade do autocontentamento mental da energia quântica externa universal, já está com o nível supremo das artimanhas do destino terrestre frontal alinhado, ao elo final da origem humana. O ser nesta modalidade do desenvolvimento mental, já desenvolve a capacidade constante da imersão vibracional em alta, gerada pela glândula pineal cocriando o poder do inanimado, a matéria-prima universal, o nada. O alto é o capacitador. A mente humana tem a tendência de gerar energia atômica estabilizada por conter energia de alta magnitude frontal cerebral. Por se tratar do nível de densidade alta no vórtex frontal, o ser já está no supremo da capacidade mental humana. O cérebro gera ondas e o universo adapta ao nível estrutural humano, em ondas de magnetismo cerebral frontal, gerando o ato da cocriação. A cocriação foi gerada após o elo universal adaptar o plano superior ao inferior, gerando assim, o elo supremo. A membrana plasmática conecta-se à glândula formando o ser perfeito. Constituído por um ser celeste, a membrana plasmática alienígena, ao nível supremo terráqueo, se torna autoconhecedor da verdade universal. O real se torna real, aos olhos de quem vê. O nível supremo é destinado aos seres já adaptados e constituídos pelo alicerce cerebral, o vórtex frontal, alinhado ao universo quântico externo, o humano real. O velho eu transcende ao novo eu celestial. A membrana plasmática é constituída por vários níveis celulares que o ser humano atinge, sendo ele contemplador do alto eu universal terrestre. A mente já vem com o tempo pré-estabelecido para o despertar real. É estabelecido a ordem galáctica humana. Em tempo sucedem ondas de magnitude externa do planeta, exercendo as ordens pré-estabelecidas ao despertar coletivo. Ondas externas cósmicas agem ao despertar avançando a evolução mental humana, até atingir o ponto neutro central, o eixo inferior. O tempo conta a vida, e o universo vê a vida ser, o humano vivendo nela até morrer, para saber o que tudo que passou, não significou nada, além de nada. Assim é o tempo terrestre, nada vem depois, se o todo estiver nele. A adaptação universal terrena, adapta a mente humana em altos e baixos níveis atômicos, acelerando a realidade contida no alto eu universal. A gramática estrutural, viver em uma ilusão real, contudo surreal aos olhos humanos, é cocriada para a mente em ondas de energia, conforme a realidade adaptada na mente universal humana, a matrix divina da Terra. A realização, viver fora da realidade cocriada ilusória na mente humana terrena, está apenas nos olhos de quem vê, pois, se a realidade cocriada for real a você, ela se torna parte de você, como todo se torna parte do nada. A realidade sendo distinta aos olhos humanos reais, a determinação universal descreve duas raças, sendo uma universal terráquea e a outra predominante e real. Através dos tempos, a ilusão foi criada para realçar a beleza eterna cocriada aos humanos de pouca fé, a realidade frontal humana.
A geração esquecida por séculos, escrita em papiros e rochas, a verdadeira centelha de vida humana, é alienígena trazida de outros planetas, coabitados por seres alienígenas de alto padrão cósmico universal. A humanidade observada por todos, a escola da vida sendo vista e estudada, o disco universal corrigindo o fim da matéria inanimada criada ao elo final terráqueo. A cocriação do que é real, é totalmente distinta ao ser humano terreno, pois a adaptação do vórtex cerebral já é inerente aos humanos. Muitos já nascem sem o elo frontal adaptado ao seu eixo cerebral, constituindo aos elos um ponto final. A terra semeia a semente boa, e colhe quando está pronta, mas quando a semente é ruim, é jogada fora do que há de real e induzida novamente à evolução através da evolução. Através dos tempos, muitos seres evoluídos destruíram o vínculo com os humanos, muitos conhecimentos corrigidos e queimados, apenas para encobrir o autoconhecimento humano real e induzir ao erro contraditório a religião humana. Temporalmente vivo e renascem muitos, poucos são aqueles que conseguem retornar à vida humana real. A trajetória da vida humana universal foi esquecida em todo esse escombro colocado nas vistas humanas, gerando a conclusão real, do que não é real, a vida apenas aqui. A trajetória humana, escrita por linhas imaginárias, esquecida pela mente humana é traduzida pelo ser quântico, ao todo eterno divino astral universal, a glândula pineal. A contagem cerebral da vida, ainda está na cadeia alimentar em seu DNA. É gerado e fractacional ao extremo do átomo, escondido na massa encefálica, localizado nas áreas frontais do cérebro, descrita pela glândula pineal, o verdadeiro segredo contido às 7 chaves, a realidade de cada ser humano vivo na Terra. Ao observar o auto-entendimento universal, o ser humano deve se posicionar ao seu eu interior para absorver o conhecimento do despertar da mente humana em você, conectando-se ao seu subconsciente, exercendo a fração de energia ao autoconhecedor quântico estável universal, o vórtex frontal. A mente e a glândula pineal se interligam e constituem o novo eu, o ser quântico universal. A plena constituição do alto-eu é desencadeado através do seu eu interior, a sua própria transformação do que já existe, ao que não existe, a olhos humanos, é apenas para os olhos espirituais, ver a real realidade. A capacidade de cada ser humano a conquistar o seu alto-eu, é pura energia constante exercida ao elo superior, através dos níveis baixos de energia estática, o corpo humano. Com a busca contínua, o corpo exerce energia ao próprio elo fraccionando a unificação do elo superior, gerando a troca do vórtex primário humano, ao vórtex frontal universal, constituída pela união da glândula pineal. O alto é universal, o todo conhecedor, é o todo destruidor da própria matéria-prima já cocriada terrestre humana. A consciência humana é constituída por células que não transcendem ao nível por apresentar núcleos múltiplos pela glândula pineal. O alto-eu fica estabilizado no alto padrão de desenvolvimento intelectual, abrangendo sempre o conhecimento universal direto do que é o próprio universo em carne e osso. O alto-eu universal transmutado no alto-eu terrestre dinâmico frontal. A maior interligação do elo perdido real, interligado ao novo contínuo, estabelece a essência do divino, o átomo da energia celular, a própria matéria-prima do nada, ao todo, a continuação do real, ao real. A verdade viva, do que é, a sua própria origem universal. A maneira invertida, é a diferença entre a vida e a morte. Morte, é o retorno para a vida. Vida, é o desligamento do eu terrestre com a conjunção do alto unificado, alinhando-se ao conjunto de fatores subiguais da mente humana, gerando uma linha tênue que elimina a conjunção terrena do alto-eu universal. Aquilo que se tornou real, o olho que tudo vê. Com a unificação universal, entre a glândula pineal e a membrana plasmática, o alto-eu contínuo é gerado e agregado ao novo eu, o autoconhecimento padrão terráqueo universal humano. O verdadeiro conhecimento terráqueo perdido, agora conhecido. Ao alcançar a plenitude terrena, as conclusões são cruciais ao desenvolvimento mental e intelectual humano.
Por se tratar do auto-entendimento universal, a transformação humana, ao ser universal terráqueo. A constituição da mente humana é revestido por uma membrana de plasma, sendo arquitetado por uma vasta gama de raízes de puro sistema cerebral. As raízes da membrana exercem energia constante atômica, quântica e universal. O fluxo de energia constante de plasma cerebral desenvolve sangue ao cérebro envolvendo-o em plasma na membrana, agindo assim como protetor e acelerador de partículas subatômicas cerebrais, as energias universais contínuas. A energia exercida pela membrana e o elo celestial é constituído pelo que é o ser vivente. A realidade desenvolvida pelo universo quântico é estabilizado na mente humana, a real realidade terrena. A estabilidade do eixo central é o conjunto dos três elos. Primeiro elo, a membrana plasmática real. Segundo elo, o corpo unificado com a mente. Terceiro elo, o celeste. A instabilidade quando é gerada ocorre conflitos desuniformes aos elos. A instabilidade ocorre apenas conforme é o ser em questão. As determinações elevam a capacidade mental ao autocontrole, a mente se torna real, o corpo aceita o que é, se tornando parte integrante do seu eu. O celeste, o imortal gerado através da glândula pineal estabilizado pelo alto é universal, a membrana plasmática. A construção dos três elos estáveis ao seu eixo, é liberado o elo contínuo final, o infinito concretizado através da membrana ativada ao seu eu. O cérebro humano se torna um elo forte, as etapas universais se tornam visível ao olho nu, transformando a ilusão em realidade do que somos, celestiais. Parcialmente a membrana plasmática já se conecta ao alto universal, gerando o elo do infinito na energia física e mental quântica. Os elos unificados, o criador do elo do infinito expande a sua membrana 100 vezes mais do que um humano terreno vivo. As energias que compõem esse ser, é o elo do infinito e não mais o elo universal terrestre, sendo transformando ao ser quântico estável terráqueo. Os fluidos de energia quântica, liberada pelo universo na membrana plasmática, geram enormes fluxos de sangue aos vasos capacitadores, concentrando-se a energia plasmática cerebral humana. A cocriação da realidade terrena e a realidade terráquea universal se fundem ao gerar a alta preservação do conhecimento humano evoluído. O autocapacitado é a sua própria evolução mental atribuída ao elo final, caindo a máscara da ilusão cocriada. A cocriação humana é estabelecida totalmente na verdade universal, a conclusão da etapa final, convertida à realidade ilusória na mente, e não na membrana plasmática real. A cocriação terrena desenvolve apenas na parte humana convivida ao seu próprio elo, a sua vida aqui. A cocriação do tempo, meio e fim, é destinado ao elo final contínuo e não ao paradoxo linear da Terra. A conexão pela glândula pineal excede o nível da equação gerando uma só energia constante, o elo final. Nessa equação, o tempo não existe, o meio do nada se torna visível a olho nu. O nada e a ilusão cocriada, é gerada vida com abundância. Na cocriação gerada humana terrena, a realidade traduzida através da mente humana, desde o iniciar até o ponto de partida ao elo universal, a unificação cerebral terrena acoplada na membrana plasmática, exerce contínuos veios de memória da manifestação da ideologia terrena, e a conclusão do meio, tempo e fim. Por se tratar da conjunção da unidade cerebral cocriada terrena, a tradução da realidade se torna ilusória, ao se tratar do sem questão, a sua vida vivida na Terra. Quando o tempo se torna o nada, e o espaço físico em que vivemos, se torna universal. O tempo, meio e fim da realidade, passa a se tornar contínuo, e não variável linear da Terra. É a própria energia constante elevada e distribuída novamente a si mesmo, que é concedida através do espaço e tempo do polo lunar, favorecendo as ondas de energia universal. O magnetismo universal terrestre é constituído pelo movimento lunar e solar. As ondas magnéticas do polo lunar gera pressão na Terra quando está em alta. A energia,
imposta pela Terra sobre a condição lunar, é envolvida ao elo supremo da forma terrena. Ao energizar a Terra com ondas de alta magnitude, agregam na superfície pressão universal, em ondas magnéticas ao lado paralelo espiritual terreno. A magnitude espiritual é a dinâmica estrutural terrena aos olhos de quem vê, a ideologia mal formada da realidade traduzida, ao olho nu. A energia ocasionada pela Lua fornece fluidos inexistentes, mas real à mente humana, por se tratar do acúmulo da força exercida pela Lua. As moléculas celulares do humano fornecem a estabilidade universal contida pela Terra. Em prol da necessidade divina terrestre, a lógica da realidade do ser espiritual transcende a realidade da metafísica humana quântica real. Nível emergencial constante de energia terrestre lunar. O tempo de convergência estrutural mental humana é movimento contínuo exercido pela Lua. Fornece o alto revestido universal, quando está em alta magnitude. Ondas magnéticas exercem em forma do estágio lunar. A Lua cheia fornece estabilidade contínua. A Lua minguante fornece acúmulo contínuo de informações da camada terrena, formando instabilidade nas áreas cognitivas humanas. O contínuo lunar gera constante força magnética celular, em ondas gramáticas fornecidas pelo sistema terrestre de cada humano. A Lua crescente é a mais desenvolvida energeticamente, expondo a energia constante da Terra fornecendo auxílio emergencial espontâneo ao ser em questão. A Lua nova, a Virgem da Vida, a essência do eu transmutado ao novo. A Lua nova fornece energia neutra, favorecendo o elo inferior terrestre. A densidade ocorrida ao longo do percurso lunar exerceu acúmulo ao terreno forçando a liberar para si novamente, gerando o contínuo terrestre. As densidades ocorrem semanalmente na Terra, ao transcender o lunar contínuo. As energias expostas por camadas exercem magnetismo dinâmico universal terreno, atingindo a membrana plasmática ao nível quântico estável universal. O alto poder do conhecimento universal é gerado o universo paralelo em forma de energia quântica, linhas de puro saber, cordas de energia quântica pairam sobre o mundo físico, não visto ao olho nu. Ao longo do universo, a transmutação corporal mental, divina e espiritual, é a verdadeira transfusão de energia parcial ao ser evoluído, nas condições de energia cerebral. Através dos séculos, o universo vem gerando energia, e sendo cocriado vida, após vida. O tempo, meio e fim, já sendo universal ao olho nu, as cordas do tempo tornam visíveis ao seu eu maior, guiado e monitorado pelo ser real, o ser quântico. A cocriação nessa etapa é destruída ao nível celular e adaptada ao novo real da vida humana terráquea. O nível mental do ser humano já é considerada semi-humana. Ao contemplar a beleza divina, é se deparar em um elo contínuo e único, guiado exclusivamente pelo próprio eu universal, a mente terráquea quântica. Aquele que se tornar refém de si mesmo, morrerá sabendo que tudo que viveu não era nada, apenas o iniciar da jornada real, mas aquele que superar a si mesmo, saberá a realidade criada para se viver no real. A capacitação mental nesse estágio do conhecimento universal. Todos os elos fracos são quebrados automaticamente pelo elo superior, eliminando a cocriação, criada ilusória mental humana. O paradigma da virtude humana é elevado ao extremo da realidade cocriada para o ser em questão possa absorver o conteúdo gerado na Terra, em que viveu. Neste ponto, o ser em questão é colocado à prova pelos seus próprios argumentos realizados, ao longo da sua vida terrena humana. O ponto certo de iniciar de sua jornada universal será julgado por si só, através do único ser quântico que vive observando o todo, o nada. O maior guia é aquele que está ao seu lado sabendo que está errado, e ao mesmo tempo te guia ao correto do que o universo deseja. O maior arquiteto do mundo. O verdadeiro e único. O nada sendo tudo. O universo é o nada. Ele é o maior guia, ele vê você diariamente com a capacitação da membrana, já sendo delegado pelo ser real.
A máscara da cegueira terrena se revela de outra forma a você, o todo, de tudo que foi cocriado nele. Você vê a vastidão que não olhava quando estava cego e perdido, em ondas inversas ao real. A magnitude da membrana plasmática gera um fluxo contínuo de autoconhecimento cósmico. As partículas de todos os átomos já localizado pela metafísica ultrapassa a marca da realidade central humana, gerada ao inverso do que se torna real, ao olho nu da humanidade. Está tudo aqui na frente dos seus olhos e ninguém vê, pois estão ao elo universal terreno da cocriação ilusória transportada como real. A faceta do destino cocriado, do iniciar até sua mortandade, lixo inorgânico, imundo ao que é. A plenitude de um ser inorgânico é ao inverso do que é real. O universo é uma coisa, a Terra é outra, e fomos gerados por um Deus gerador de tudo. Ponto errado. Somos gerados pela mesma membrana. Somos guiados pelo próprio eu. Somos formados de matéria-prima orgânica. Somos terras, água, corpo e mente, assim parte desse sistema planetário. Somos sim, guiado por algo que não conhecemos, a nós mesmos. Conheça a ti mesmo e morra com a verdade estampada na cara. Somos deuses universais em espécie humana, em evolução mental terráquea nesta Terra. Somos seres alienígenas quânticos, acoplados na membrana plasmática universal terrena humana, quando assim atingir o alto nível mental terráqueo. Para que o ser em questão possa ser considerado universal, a metafísica ultrapassa tudo o que há, e gera um universo em linhas de energia quântica adaptada na membrana plasmática. A transmutação do nível evoluído da matéria orgânica, o nosso corpo, transcende a energia conforme o polo negativo da Terra. A água sempre será salvadora de todo ser quântico estável mental. A água gera força negativa em ondas no cérebro, gerando alta limpeza mental e intelectual. Em casos em que a Terra é, ou se torna estéril sem água, a energia é constante convertida a alta magnitude de expansão mental, pois não há água gerando limpeza cerebral. A água é uma espécie de vila boa, te ajuda a analisar a virtude sua, agindo como autolimpante mental. As condições que excedem o alto terreno, a água corrente gera estabilidade e parada gera limpeza. O nível superior, das energias quânticas do ser orgânico celular, gera dinamismo do ser terreno. Os níveis de energia são gerados por si só, quando a união cognitiva cerebral universal. A faceta do destino humano transcende a própria vida, em prol do que se tornou o mundo. Atualmente no século XXI, o mundo está gerando a sua própria decadência terrena, gerando alta condenação ao final desta era. A humanidade se condena por si só. Não seja fadado, viver acreditando que tudo é apenas a morte no fim da vida, pois a morte é apenas ressurreição para a vida eterna terrena. O luz da morte, tudo tem que morrer, para renascer forte e vivo universalmente. O déjà vu é considerado para os humanos algo que já aconteceu, ou mera ilusão, mas é um paradoxo universal. É gerada em todas as camadas energias quânticas, nas dimensões universais humanas. As dimensões são localizadas na massa encefálica, armazenando as informações cerebrais do ser humano. Nesta parte do cérebro, existe todas as camadas universais das dimensões de energia gerada em toda a sua vida. Assim o universo é sempre contínuo, e o tempo e espaço gera vida contínua. As energias que são cocriadas entre elas, são energias geradoras do tempo e espaço contínuo com a vida humana passada. O tal déjà vu é gerado por ondas cósmicas paralelas ao cérebro humano, gerando camadas superficiais da vida. As camadas geram dimensões por elas. Essas dimensões são geradas por etapas primordiais ao humano, por se tratar da sua própria realidade, transmutado à realidade frontal, dinâmica, real terrestre. Capítulo 02. A vinda do Alto é universal. A sua própria vida é o Alto é universal. A sabedoria do homem é pequena demais, para estar em plena consciência ao eu maior. Sendo parte integrante da membrana plasmática, o ser em questão se torna parte integrada ao eu maior, quando está em pleno estado físico e mental universal dinâmico.
físico, conforme o que está sendo mostrado ao seu eu. Mental, é o aspecto divisor do real, e o ilusório cocriado humano. As divisões entre o ser divino e o ser celestial, é a divisão entre os polos da consciência humana, é a razão do velho eu terreno, as divisões universais mentais na membrana plasmática unificando o velho eu terreno, ao novo eu universal. O eu terreno, é a parte integrada do cérebro que definiu os aspectos da cocriação, desde o iniciar, até sua morte terrena. O eu universal, é a conexão do universo integrado à membrana plasmática, ao nível superior dinâmico real, a glândula pineal. A glândula pineal atua como canalizador das energias universais do seu próprio corpo, o eu universal, ou em outras palavras, o eu alienígena, capacitador do autoconhecimento padrão terreno. As unificações entre os dois planos coerentes ao nível do ser em questão, ao desenvolvimento mental acoplado na sua membrana plasmática. A adaptação que o cérebro humano faz com o conhecimento adquirido, é contraditório ao real ilusório terreno cocriado. Através do tempo, meio e espaço, sendo ele contínuo, a Terra se mantém no linear formando ondas magnéticas, direcionadas a si mesmo e não ao universo, por ser contínuo o movimento de repetições das energias do dia e da noite, a Terra gera ao contrário formando ramificações nas dimensões do universo quântico na membrana plasmática. Essas ramificações se tornam caminhos de energia quântica, átomos sendo universais inanimados ao olho nu. Esses átomos gerados, são ramificações das dimensões cocriadas na Terra, por conter esse fator linear contínuo. Portanto as energias do humano geram ao contrário, fazendo ocorrer fraturas nas camadas do corpo terreno, ocasionando as baixas ondulações de energia, no vórtex frontal cerebral humano. As baixas energias que a Terra desloca em ondas magnéticas, cocriam as bases do velho eu, a mente humana terrena. Essas ondas estão localizadas no universo paralelo das dimensões em camadas ou cordas. Cada corda de energia, determina um nível de estado corporal de todo humano. Nela existe o hoje, o agora e o depois já cocriado. Isso significa que todo Lu já existiu, e todo agora também, estamos sendo sempre processado pelo nosso passado. Observando este fator, em que a própria mente humana é distinta, até para si mesma. Os átomos universais da cocriação, jamais pararam de gerar e gerar ondas dinâmicas no universo. As ramificações são finas camadas não visíveis a olho nu. Essas dimensões de energia estão em todo o universo quântico mental, paralelo ao lado terreno. As divisões entre o real e o ilusório entram em um alicerce dinâmico de desenvolvimento mental, alinhando-se ao elo universal terrestre. O elo em questão é gerado a unificação do autoconhecimento terreno, com o elo universal dinâmico, mente e corpo alinhado ao que é. As determinações de todo o sistema universal dinâmico do ser em questão, se torna inviável a determinação do polo terreno humano, por se tratar que a unificação cerebral terrena é o conhecimento paralelo já cocriado, transformando a real realidade na ilusão, e reagrupando em novas ondas de energias no alto eu universal, a glândula pineal. O reagrupamento de todas as dimensões do conhecimento humano, adquirido ao longo de todos os tempos visíveis e não visíveis, são transformados no agora mental. As ramificações perdidas das energias terrenas, se tornam em um alinhamento frontal dinâmico em ondas universais, em anéis de energia constante que envolvem o ser em questão de tal forma gerando a alta preservação do conhecedor, o Criador. A centelha verdadeira da realidade contida, faz vibracionar em alta magnitude gerando a onda perfeita, o giro, o polo invertido, a maior magnitude do ser humano formado e reformulado pelo seu próprio eu. A onda que gera, faz vibracionar para o elo superior, gerando assim a onda do infinito. A Terra gera para si, o universo puxa, e os dois se tornam perfeitos círculos alinhados sendo universal. A maior dificuldade do ser em questão em se tornar o elo do infinito, é a capacidade de entender sua própria vida, é a origem humana terráquea em você. As modificações celulares do ser humano foram difundidas errada, as conotações humanas perdidas, fazem divisões do auto-preservador da vida cocriada, e a realidade amplificada na mente.
os maiores argumentos entre os seres que desenvolvem o autoconhecimento universal ao longo de sua vida. Eles observam e são totalmente invólucros em uma onda de energia dinâmica, que afeta o distúrbio humano, fazendo com que as dimensões venham estar em forma de magnetismo universal. Tudo que for real do real, as dimensões são atraídas por esses seres universais, agindo como protetores das energias frontais dinâmicas. Cada dimensão é um portal para seres vivos dinâmicos, ou em outras palavras, seres universais divinos, por se tratar do universo. Cada ser que atinge esse patamar, não existe mais na Terra como um humano. Tudo que o velho cocriou já não existe mais na mente, apenas a matéria-prima inanimada universal, o ser alienígena original da Terra. A magnitude do esqueleto humano está concretizado na superfície terrena como um ímã, um polo invertido, gerando energia constante para si, igual ao polo terrestre. Essa formação faz vibracionar em alta, quando o ser em questão se conecta ao seu eu. A conexão do espírito com a matéria, e a interligação universal quântica da mente humana, age de tal forma que o meio se torna o nada, e o nada se torna o todo. A maior conexão é a inversão do magnetismo terrestre, aos polos universais dinâmico. As energias do universo estão localizadas em todo lugar, em ondas formando linhas de magnetismo superior. Essas linhas contêm a vida, o próprio néctar do seu alto é universal terrestre. A unificação gerada pelos polos faz vibracionar as linhas em uma fração de milésimo de segundo, fractacional. As ondas de energia quântica liberando a onda do alto eu universal, agindo como interligação da massa conectora da energia do infinito. O verdadeiro infinito é a interligação do polo terrestre ao polo superior. O maior alicerce dessa dinâmica real é o ser em questão que atingiu esse nível da sabedoria humana, ao ver que tudo gera em torno de si, o próprio eu. O universo quântico estabilizado pela membrana plasmática age como alicerce difusor de realidade e da ilusão. O Criador, como é chamado, ou universo quântico, como é criado, tem o chamado difusor de etapas universais. Esses difusores agem como um alicerce em cada nível celular na mente humana, atraindo a alta preservação do conhecedor intacta, a memória humana. Não há como não observar o que o mundo é, antes de ver a si mesmo no mundo. Capítulo 03. A conjuntura do seu eu terráqueo. O paradigma celestial da vida humana é o paradoxo universal cerebral. Atinge a coluna vertebral em ondas de energia de baixo nível de processamento universal. Esse desenvolvimento é criado através das partículas de íons, localizadas na coluna vertebral humana. Os íons de energia cósmica que transcendem a barreira humana. Atinge a coluna vertebral em ondas magnéticas no sangue humano. As articulações da vértebra atingem o nível superior, unificando os vasos sanguíneos em ondas magnéticas de ondulação de baixa magnitude, agindo como acelerador de partículas atômicas através do sistema sanguíneo humano. Os minérios que o corpo compõe são desenvolvidos pelo próprio organismo concentrado pelo ecossistema universal, a Terra. Todos os minérios necessários para a sobrevivência humana já estão no próprio corpo humano em partes de células. Íons, prótons, elétrons e nêutrons, todos os produtos inanimados para a mente humana, por se tratar de energia quântica estável na Terra. A vida de todo ser quântico é baseado ao velho eu terreno, por se tratar da contemplação planetária e a cocriação universal humana. A unificação entre os polos tem que haver plenitude do que está na Terra, e ao mesmo tempo no universo. A barreira quântica cerebral existe, e se localiza no vórtex cerebral e vertebral. É o alinhamento de energia emergencial que expande o nível do elo terreno, ao superior da cocriação humana. A base de todo ser humano é a coluna vertebral, alinhada pela membrana plasmática, a glândula pineal. Com o alinhamento do vórtex cerebral vertebral alinhado à glândula pineal, se torna uma antena amplificadora ao elo do infinito, atravessando de fora para dentro e dentro para fora, continuamente até o ser humano absorver a matéria-prima constante vibracional em alta magnitude universal.
gerando assim, o ser espiritual. A energia que vibraciona o corpo humano na onda cósmica universal, atinge a massa do cérebro humano se conectando à coluna vertebral, alinhando-se à superfície universal com o todo criador da vida, o Alto é o conhecedor. Capítulo 04. A centelha de vida humana. O Alto é universal, se encontra fora das magnitudes humana terrena. As energias universais terrena, são exclusivamente do elo dinâmico conforme o magnetismo da Terra. São expostas e impostas a si mesmo. Todo ser vivente que tem energia constante universal, é da própria Terra, imposta ao ser humano em questão. A magnitude humana terrena, da energia imposta, sendo ela alta ou baixa, são convertidas ao ser humano em ondas de magnitude externa do corpo humano. Essas ondas magnéticas que transcendem o corpo e a mente, são exercidas pela onda lunar terrena. A Lua é um planeta denso e morto universal, agindo assim como um portal quântico dinâmico terráqueo. A magnitude da Terra, quando está em alta com a Lua, fornece aos seres vivos energia única dinâmica universal terrena, ao nível celular humano, atingindo o vórtex frontal da baixa e alta energia abrangendo ao todo universal. O alto é o maior, o seu eu terreno, adaptado na onda de energia cerebral humana, a glândula pineal. Com a má formação de ondas de energia terrena, são geradas canalizações baixas de nível universal quântico, agindo como níveis celulares constantes para si, conforme o alto é universal. Quântico estável pela glândula pineal, é formado níveis de ondas maiores do que o normal. A glândula age como um portal ancestral do autoconhecedor, o Criador. O nível surpreendente do saber, que o Criador é o próprio universo quântico, estável e estabilizado pela membrana plasmática e o vórtex cerebral frontal dinâmico, são exercidos. Força suficiente ao elo externo da galáxia pré-existente humana. O Criador, do alto eu contemplado a mente humana, favorece o unificado do alto eu, ao alto eu terreno dinâmico frontal. O mundo, ao seu mundo, favorecendo ao que é, a cadeia alimentar ao todo, ao terreno um mundo será, quando tudo acabar. Ao pó, do pó será, alma eterna terá, em forma e nuvem celular em seu lugar. Finas densas camadas de ondas celulares universais do seu lugar quântico. Finas e densas camadas de olhares, olhares constantes ao seu olhar, vivos e não vivos, constantes e não constantes. Sendo e não sendo, a má formação do alto é o subjugado eterno celular mental, agora livre em seu altar universal. O alto é o reconfigurado mental. A mente celestial externa humana, fora do alto é o contemplado terreno. Assim termina a fina e densa camada da onda celular dinâmica, frontal universal. A glândula pineal estabelecida em termos humanos, o terceiro óleo agora alinhado ao real. Capítulo 05. A origem do alto eu. Fora das densidades terrenas, o espaço e tempo se tornam relativo ao olho nu, e a percepção humana se torna vulnerável ao que é real, fora da fina camada já cocriada cerebral. A fina camada que envolve a massa encefálica, já não exerce a função do autobloqueador da realidade, e sim, como conector universal cerebral em ondas externas da camada terrena. As energias de baixa ondulação universal, ao adquirir tamanha habilidade, o alto eu finaliza as conexões criadas pela fina camada terrena, e estabiliza ao seu eu universal, agindo como portal direto da fina camada interna terrena, e gera a nova conexão astral, direcional ao elo do infinito externo já cocriado pela mente humana, assim formada na Terra. Ao fim das ondas dinâmicas da Terra, a nova conexão ao externo humano, já não sofrem falhas nas estruturas contínuas de energia, por se tratar do real elo estrutural mental, a glândula pineal, tornando-se a onda perfeita da magnitude do elo final mental. As ondas externas se tornam cósmicas, quântica e não mais energias magnéticas das dimensões cocriadas terrena. Ao elo do infinito, o alinhamento universal se torna em um só, reagrupando tudo ao seu arredor, em ondas cósmicas universais dinâmicas, não transcendental ao olho nu, em outras formas de percepção mental orgânica universal. O alto é o conector, de outros seres universais, os seres alienígenas existentes ao olho nu,
da densa gramatura celular cerebral, os seres mentais alienígenas terrenos que atuam no governo do mundo, agindo em prol dos seres viventes reais, os seres alienígenas do eu externo universal, agora estabilizado em forma humana. O final da raça velha é dada ao novo eu remanescente do universo quântico distinto a olho nu. Ao entender a equação final, as partículas de íons, prótons, elétrons e nêutrons geram eletricidade constante cósmica agregando a nova fina densa camada universal, atuando em um nível atômico, condizente ao que se tornou real no tempo passado universal. Capítulo 06 – O todo em você. A energia composta da equação universal, a quantidade do que se vê, não se limita à capacidade do cérebro humano. O que limita a mente humana é ela mesma de avançar na cadeia quântica do próprio cérebro, em ondas cósmicas externas do ser alienígena universal. A base do velho eu já não existe mais, as ondas e as manifestações já cocriadas não exercem idade do universo paralelo virtual realizado na membrana plasmática humana, a glândula pineal. O processo da virtude humana, em prol da sabedoria, transmuta a própria realidade já criada. Ao longo dos séculos, a realidade está sendo distinta em prol do que é real e palpável a olho nu. A realidade da cocriação humana já estão sendo distinta, o meio e o fim de tudo, já cocriado. A unidade de partículas, de íons, prótons, nêutrons e elétrons, já transcendem a matéria inanimada da realidade quântica, afetando o fluxo temporal das atividades cerebrais do ser em questão. As partículas transcendem a física ao ser quântico inanimado, e estabelece a conexão da modificação dos sistemas universais da raça humana, já cocriada. A unificação entre o velho eu e o novo eu já não exercem as condições universais celular da mente humana, já transfiguram as redes de energia contida no tempo, meio e fim, do alto eu universal terreno, e adota automaticamente a frequência que limita o velho eu de subjugar a conexão adquirida pela ascensão do novo eu, remanescente universal externo da barreira quântica humana pré-estabelecida na mente terráquea. A pré-existência do velho que se torna o nada é a unificação do novo eu externo subjugado, o tempo, é gerado novamente ao inverso da Terra. O alto eu inverso, contido pelo universo quântico de partículas cósmicas, do externo alienígena humano original da nova era universal, já condiz com as determinações universais do novo eu cósmico. As diretrizes dinâmicas do tempo e espaço são consideradas passadas pelo processo único dinâmico real. As condições terrenas do novo eu já expõem sua nova diretriz unificada ao novo elo externo terreno. As diretrizes do tempo, meio e fim não condiz ao novo universo quântico estável. O processo orgânico do tempo universal da Terra já são invertidos ao máximo da dobra temporal do ser em questão, agindo assim ao inverso do tempo, meio e fim contínuo humano. Em frações de segundos são gerados alta pressão contínua pelas partículas humanas, que atinge o alto universal. A barreira quântica exercida pelo corpo, nessa fase, exerce frações de energias espalhadas ao longo do tronco vertebral, auxiliando a manobra de equação do estado físico da matéria, ao estado espectral terráqueo. A mente humana é gerada em ondas superficiais, gerando estática cósmica em ondas de magnetismo cerebral avançado ao olho nu. Capítulo 07 – O ser alienígena é o alto eu. As condições do nível celular cósmico é o alicerce das energias do corpo humano adquirido ao processo celular. Os níveis de cada gramática quântica já fornecem ondas. A memória fractacional inexistente na raça humana é considerada universal aos olhos de quem vê. As evoluções geradas ao longo da experiência humana terráquea são condições inerentes aos processos universais da mente humana, pois é indispensavelmente cognitiva ao seu superior, por se tratar da capacidade ancestral das energias emanadas ao eu universal. Captura-se o espectro da energia cósmica astral do alto eu remanescente, ao eu astral terráqueo. As camadas de energia do velho eu se tornam obsoleto ao inverter as conexões terrenas. Os elos inferiores já se expõem em ondas inerentes ao fluxo contínuo cósmico. As barreiras de células do átomo
já transcendem o alto eu interno, ao externo do cosmo humano. As novas ondas de energia cósmica são datadas além do velho e novo eu universal. A rede de energias gramaticais são lançadas ao novo espaço e tempo temporal, ao nível celular dinâmico astral. A capacitação do velho ao novo se refere ao nível gramático das ondas de energias, que ao mesmo tempo são invertidas ao todo Criador universal. O nível celular do espectro astral humano já unificam a barreira de energia, finalizando as ondas de matéria dinâmica do velho eu, ao novo estágio universal dinâmico evoluído, ao eu externo da fronteira da metafísica humana, gerando assim, ondas de magnitude externa da realidade, já co-criada humana. O mundo físico tem a densidade extrema ao corpo, facilitando um fluxo espectral único ao acender a luz no fim do túnel humano. As gramáticas do novo eu se tornam visíveis ao olho nu, desde a integração gerada do eu astral, humano terráqueo. O fluxo de energia, após o estado frontal espectral aceso, a onda é constante e sem descida. As marés dos eufalhos de baixa ondulação já não exercem força constante aos níveis de acesso mental, a cocriação humana. A contemplação mental exercida a si mesmo, exerceu o capacitador das ondas universais, o alto é o construtor da capacidade humana, a libertação mental do seu próprio eu. Cocriado, através do que se viveu na Terra. Eu sou, o que sou.